unção. Mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Ele foi este homem que soube ceifar, ou soube semear no Espírito. E talvez por isso seja um exemplo a ser seguido por todos nós. Um homem que nunca se fiou em partidarismo. Um homem que nunca aceitou outra coisa a não ser servir a Deus e andar em comunhão com Deus. Não se pode plantar laranja e colher maçã. Não. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. O caráter na vida de um homem é como a fibra de uma madeira. Ele é forjado a duras penas, à base de dores, à base de sofrimentos, à base de constrangimentos, à base de aflições, de incompreensões, de provas, de lutas. Mas aquele que semeia do Espírito, ele diz, como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Pastor Gomes prosseguiu para o alvo da sua soberana vocação e não trocou isso por nada. Por nada. Ele não negociou a sua fé. Não negociou os valores do Evangelho. Mas permaneceu firme com Jesus. Este é o homem que nós conhecemos, que em nenhum momento da sua vida, da sua história, demonstrou um caráter fraco, volúvel, mas um homem de convicções, um homem de firmeza, um homem de verdades, um homem de segurança, um verdadeiro mourão para suportar os embates, um verdadeiro Abraão que, para não fazer guerra, preferiu permitir que Ló se afastasse com seus pastores, um verdadeiro homem que deixou profundas lições para mim e para a igreja do Senhor. Um homem que soube ouvir a voz de Deus como poucos. Um homem que escolheu entrar numa porta estreita e caminhar num caminho estreito como poucos. E aprendi muito com este homem. No seu silêncio, em algumas ocasiões, já nos outros tempos, ele ali no tempo central, e a gente às vezes queria dar oportunidade a ele, e ele dizia, não, pastor, não, mande outro. Por último, até para fazer oração, quando a gente chamava, ele pedia que outro fizesse. Um homem desprendido, um homem que já vivia numa dimensão que não era nossa mais, um homem que já tinha convicção de que para ele viver era Cristo e o morrer era ganho. Foi este o homem que eu vi ainda jovem, vi envelhecer, e é verdade, esse homem
nunca falou mal de ninguém, nem nunca aceitou que ninguém falasse de alguém na frente dele. Estas lições nós aprendemos, e talvez alguém por conta disso até o considerasse um bobo. Mas no final, o que conta não é o pensamento crítico de alguém que considera um bobo. No final, o que vai valer a pena hoje é ele ouvir a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Um homem que não semeou na carne, porque quem semeia da carne colhe corrupção, mas semeou no Espírito, e por isso que hoje colhe a vida eterna. Que Deus abençoe e ajude. O Salmo 112 diz que o justo ficará em memória eterna. Por incrível que pareça, se Jesus demorar um tempo e vierem outras gerações, o pastor Zé não vai ser esquecido. Por mais que alguém se esforce, ele vai ser esquecido. Porque José no Egito foi tão útil. José no Egito foi tão amado, mas depois vieram outros que esqueceram dele. Mas a semelhança da saída do Egito, quando o dia chegou depois de 400 anos para sair do Egito, alguém se lembrou e disse: cadê os ossos de José? Vamos levar. Ainda que sejamos esquecidos aqui, um dia o nosso Jesus vai dizer: não vai ficar osso, não vai ficar pele, não vai ficar cabelo, não vai ficar unha, não fica nada, vai tudo. E o nosso corpo será transformado pelo Senhor, e estaremos para sempre com Ele.